Daqui a pouco, o mistério da psicografia. Eu volto já. Lino Albertini ainda não perdeu a esperança de encontrar o filho. A um certo momento ho avuto un incontro con un sacerdote, un padre cameritano. O pai de Andrea revela que um conhecido que era seminarista recomendou que ele procurasse ajuda com algum paranormal. A partir desse momento, Lino passa a se interessar pelo estudo dos fenômenos paranormais. Eu queria saber onde estava o meu filho, vivo ou morto. Alguns me afirmavam que ele estava vivo, outros que estava morto. Então, quando Lino já perdia as esperanças de reencontrar o filho, uma cliente lhe fala de uma mulher com dons excepcionais. Ela se chama Anita. Lino quer tentar. Ele não tem nada a perder, mas não compreende como seria possível entrar em contato com Andrea caso ele já estivesse morto. Em fevereiro de 1983, a médium vai até a casa dos Albertini. Andrea, si tu nous entends, réponds-nous. Lino está espantado. Anita começa a escrever de uma forma impressionante. Era como se alguém segurasse a caneta para ela. Lino diz que a paranormal escrevia de cima para baixo. Não era possível ver nada do que ela escrevia. Só quando ela virava as folhas é que se podia ler as palavras escritas. As páginas fizeram uma terrível revelação. Andrea havia sido assassinado. O rapaz tinha ido à cidade de Turim para comprar um carro, mas acabou caindo na armadilha de uma quadrilha de assaltantes. Andrea reagiu e foi morto pelos bandidos. Lino conta que a partir daquele momento só pensava em encontrar o corpo do filho. Depois desse encontro com a médium, ele passou a acreditar que tinha feito contato com o além. Mas algumas pessoas fazem um alerta a Lino. As mensagens podem vir apenas da imaginação dele ou do poder de persuasão de Anita. Ele decide mandar cópias das mensagens a estudiosos da paranormalidade e aos melhores amigos de Andrea, para tentar confirmar a veracidade das informações. Eu estou certo que é a Andrea que envia as mensagens, pois elas coincidem perfeitamente com a personalidade que eu conheci. Con lui come me lo ricordo io, come persona, come modo di ragionare. Mas, ao final de pouco tempo, Lino começa a duvidar. Ele se pergunta, não seria o desejo de rever Andrea que estaria influenciando a médium? O psiquiatra que estudou o caso acha que Lino Albertini está vivendo uma situação psicológica particular, conhecida como o luto impossível. Ele explica que, como o corpo não foi encontrado, não se tem a certeza de que a pessoa realmente morreu. E o fato de achar que o rapaz possa estar se comunicando do além também é uma maneira de viver o chamado luto impossível. Estas mensagens, então, não viriam de outro mundo e só seriam uma maneira de Lino aceitar a morte do filho? Apesar das dúvidas, Lino continua as sessões com Anita. E um dia, eles recebem uma mensagem surpreendente. Anita também está perturbada. Não é mais Andrea que fala, mas um certo Gigi Rosani, que ninguém ali conhece. Lino revela que Gigi Rosani entrou em comunicação com eles e pediu que fizessem contato com a família dele. Andrea explicou que se tratava de uma alma que acabara de chegar ao outro lado da vida.
Quem será esse Didi Rosani? Lino procura em vão nas listas de Trieste. Não há ninguém com esse nome e ele não pode fazer nada. É no dia seguinte, lendo o jornal, que ele vai compreender. Luigi Rosani Rosanchi, conhecido como Didi, morrera na véspera e enviara alguns instantes depois sua mensagem a Anita. Então eles perceberam que ficaram sabendo da morte de Didi 12 horas antes que o comunicado fúnebre fosse publicado no jornal. Os meses passam e em toda a Itália se comenta a história do pai que conversa com o filho morto. Lino recolheu bastante informações das mensagens de Andrea para começar a procurar o seu corpo. Ele teria sido atirado no rio Po, perto do Parque Valentino, em Turim. 3 radiestesistas ajudam nas buscas e chegam às mesmas conclusões. O corpo deve se encontrar debaixo d'água, preso às raízes de um enorme pinheiro. São feitas fotografias subaquáticas. Anita, com as indicações de Andrea, traça o contorno do corpo dele. Lino participa das buscas com a polícia, que decide enviar mergulhadores para explorar esta parte do rio. E aí, eles encontram um pedaço de uma calça. Lino diz que o pedaço de calça corresponde às medidas de alguém que tivesse 1,97 m de altura. Exatamente a mesma altura de Andrea. Apesar de todos os esforços, o corpo de Andrea nunca foi encontrado. Lino Albertini vê cada vez menos a médium Anita. Mas uma noite acontece um fenômeno estranho. Lendo um jornal, a mãe de Andrea vê aparecer estranhas gotas vermelhas. Seriam manchas de sangue. Apavorada, ela chama o marido. Lino? As manchas parecem aumentar, mas não deixam nenhuma marca nos dedos. Surpreso, Lino verifica que a mulher não havia se cortado. Seria Andrea se manifestando novamente? Lino garante que numa das mensagens enviadas por Andrea, o rapaz teria dito que a missão dele era manter essa comunicação para provar à humanidade que existe vida após a morte. Um dia, uma nova mensagem pede ao pai de Andrea que procure uma certa Paola Giovetti. Paola Giovetti é uma jornalista especializada em assuntos paranormais. Paola conta que Andrea disse ao pai que ela poderia ser muito útil na divulgação das mensagens que o rapaz estaria enviando. A jornalista Paola Giovetti, por intermédio de Anita, vai fazer uma verdadeira entrevista com Andrea. O que Andrea falou através da médium foi mais ou menos a mesma coisa que me relataram pessoas que chegaram perto da morte, estiveram em coma, mas conseguiram sobreviver. É uma dimensão feita de amor e de luz. E quase todos veem um túnel que é preciso atravessar para se juntar a uma luz que está no fim deste túnel. Uma luz muito forte, mas que se pode olhar para ela sem ficar cansado. O outro lado será como descreveu Andrea, luminoso e sereno. Paola conta que Andrea revelou a ela que, além de provar ao mundo que a morte não é o fim, também tinha a missão de mostrar que é possível fazer contato com o mundo espiritual e que é preciso viver de maneira que esta vida seja uma preparação para a outra. Hoje, o Vaticano está estudando documentos que pedem a beatificação de Andrea. E para continuar a missão do filho, Lino Sardos Albertini escreveu vários livros. Seria tudo isto verdade? Ou apenas delírio de uma família marcada pela tragédia? De qualquer forma,
Muita gente acredita que a história de Andréa guarda realmente uma lição. Provar que a morte não é o fim de tudo. O caso desse menino, o André, que nós apresentamos agora. Nós achamos interessante que a médium psicógrafa, né, ela, além da mediunidade da psicografia, ela era médium de efeitos físicos. Porque, por exemplo, eu vi Chico Xavier psicografando na cidade de Uberaba, só que ele segurava o lápis, com as mãos fechando os olhos, e o lápis corria aceleramente. Mas eu não percebia que ele estava de olhos fechados. Quando terminou, inclusive, a mensagem recebida, ele ainda de olhos fechados, o espírito voltava às páginas e colocava vírgulas e pontos. Isso de olhos fechados e a mão. Então, Chico Xavier era médium psicólogo. Agora, o fato dela colocar o lápis e correr, isso realmente demonstra que ela também tem a faculdade, ou seja, ela é o médium de efeitos físicos, né? No meu ponto de vista, eu senti que o fenômeno é autêntico. Apenas não chegou, por exemplo, a encontrar, por exemplo, uma prova material, que seria o esqueleto, né, do jovem. A roupa pode ter sido um sinal. Mas, pelo que eu percebi, inclusive um amigo dele, quem convivia com ele, percebeu que o estilo do jovem, né, do Andréa, era o mesmo através da psicografia, né, através da médium. Bom, para nós, realmente, a psicografia é um fato inegável, tanto aí que nós estamos com o Chico Xavier, com mais de 430 obras psicografadas. Nesse livro, por exemplo, dá conta daquele jovem Maurício Garcês, que recebeu uma bala do seu amigo Zé Divino, em Goiânia, e que o júri e o juiz aceitaram as psicografias de Chico Xavier, do jovem morto, inocentando o colega. Então, realmente, eu acho que é um fenômeno amplamente conhecido em todo o mundo e que eu acho que, para mim, não é mistério. Sim. Há uma explicação, um fenômeno psíquico. Né? Sim, eu acho que você tem toda uma postura para a aceitação de maneira integral disso, mas eu particularmente coloco uma certa dúvida em relação a essa postura da justiça, porque a justiça, evidentemente, ela apenas se deixa levar por fatos concretos. Sim. Exatamente, ela não vai ser influenciada por ou ideologias, não deve, pelo menos, ou por religiões. E que fatos concretos poderiam existir nessa circunstância para inocentar alguém sem que isso pareça uma credulidade que vai além da posição do magistrado. Com relação aos 3 casos em que os espíritos desencarnados, vamos dizer, as vítimas, voltam através de Chico Xavier e depõem, no caso do Maurício Garcês, em Goiânia, o juiz, inclusive depois deu depoimento sobre isso, levou ao convencimento o fato de que o depoimento do jovem nos autos no distrito coincidia exatamente com aquilo que o espírito desencarnado, no caso o assassinado, através de Chico Xavier, lá em Uberaba, e o fato se deu em Goiânia. Então, esses dados é que levaram o juiz e o júri, ou seja, vamos dizer assim, fatos convincentes que levaram à absolvição. Porque, veja bem, não foi a carta psicografada por Chico Xavier que absolveu. Como nós sabemos em direito que as provas são ilimitadas, o juiz e o júri se convenceram daquelas provas apresentadas. Acatou como provas reais. Exatamente. Isso é um fato. É bom que todo mundo entenda isso, né? Mas vamos falar um pouquinho mais do fenômeno da psicografia. Pois não. Como é que se processa isso? Qual é a sensação, o desenvolvimento que sente o elemento que é tocado por isto? Por outro lado também, Allan Kardec, no livro dos Médiuns, hoje Kardec seria chamado de parapsicólogo, né? Ele investigou todos os fenômenos psíquicos, né? No caso, anímicos e mediúnicos. E ele chama de médium escrevente ou médium psicógrafo, porque psicógrafo vem do grego, né? Psique, alma, borboleta, e grafos, escrita. Então, a psicografia é a escrita do espírito através da mão do médium. Agora, pode se processar de uma forma mecânica, no caso de Chico Xavier, o espírito toma-lhe a mão, né? E há uma inconsciência absoluta do que às vezes o espírito está escrevendo. Há um médium semimecânico, em que o espírito dá o pensamento ao médium e ele passa para o papel. E há um médium intuitivo,
em que ele recebe na forma de intuição. São os 3 graus principais da psicografia. Agora, um fato muito curioso ocorreu com o presidente da Federação Espírita do Amazonas, José Virgílio Góes. Ele foi a um centro espírita no interior do Amazonas, andou 4 dias de barco para chegar até o centro, é um centro muito humilde, e terminada a reunião, o presidente, olha, o fulano de tal médium recebeu uma comunicação, o senhor pode ler. Ele disse, não, mas o médium tem a bondade, pode ler. Ele insistia, mas aí o presidente disse assim, o médium é analfabeto. Então, prova absoluta da psicografia mecânica, né? O médium não tinha nem conhecimento suficiente para escrever, e, no entanto, na mesa mediúnica, serviu de intérprete para os espíritos. Agora, Gerson, por que isso, de certa forma, embora hoje o assunto esteja interessando muito a sociedade de maneira geral, até porque a carência de instituições que deem uma certa trajetória nas coisas, as pessoas menos amparadas, evidentemente, vão buscar refúgio nas religiões de maneira geral. Certo. Então, a própria religião espírita hoje está num processo de mídia, digamos assim, está ascendente, está presente. É verdade, né? Agora, por que não está neste plano que se imagina poderia estar, já com tantas provas que são apresentadas? Bom, você mesmo colocou. A doutrina espírita, ela, por exemplo, admite plenamente que o espírito, ao desencarnar, não significa que ele vai para um estágio definitivo, para o céu, para o inferno, ou fica dormindo. Nós, nesse momento, estamos cercados de companheiros, né, desencarnados. Você que está assistindo o programa, dentro do seu lar, parentes, amigos. Então, nós espíritas aceitamos isso com naturalidade, porque não temos determinados conceitos rígidos a respeito da vida após a morte. Então, quando você admite que após a desencarnação você continua vivendo naturalmente, participando da vida dos seus irmãos que ficaram aqui na Terra, então isso facilita. Agora, quando você tem um sistema rígido, desencarnou, vai para o céu, inferno, purgatório, fica dormindo, claro que aí dificulta você aceitar que alguém possa vir. Agora, o curioso é que, através de Chico Xavier, grande parte das mensagens recebidas pelo médium, de filhos desencarnados em acidentes, etc., e que, aliás, são inúmeros fatos, a grande maioria das pessoas que lá buscavam o Chico Xavier não eram espíritas, não. Eram de outras religiões. Porque, de fato, não encontraram respostas dentro das suas igrejas, dentro, portanto, dos seus templos religiosos. Então, através de Chico Xavier, essas almas encontraram, de fato, recursos para consolar os pais. Agora, pois não. Nós temos sentido também que algumas religiões vêm tomando espaço, digamos assim, na sociedade, invadindo a área da política, por exemplo, né? Ou a área, no sentido social, mais abrangente. E como é que os espíritas veem isso? Eles se atêm apenas a esses processos sem interferência nessas linhas mais objetivas da vida social? Nós espíritas, como homens participantes, eu, por exemplo, fui professor universitário, economista, professor, né? Trabalhei e desenvolvi ideias, teses a favor da sociedade. Fui presidente do centro acadêmico em 1964. Então, o espírito é um ser ativo na sociedade. Agora, nós achamos o seguinte, se porventura a política resolvesse o problema, né, no caso, Jesus teria fundado o maior partido político do mundo. Mas ele fez questão de não participar, inclusive Judas o levou à crucificação em função da ambição política. Então nós achamos o seguinte, você modificado, eu posso influenciar politicamente. Você pode ser um candidato político, como espírito você pode ser. Não pode misturar as duas coisas, né? O homem público, político, com as suas atividades espíritas. Mas nesse caso, eu acho que o espírita ele deve participar tranquilamente de todas as atividades sociais que a sociedade está aí para ser realmente vivida. Dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Tá bem, essa é a sua posição, eu respeito e sou muito grato por ter estado aqui esta noite. Pois não. Com toda essa sua facilidade de comunicador que já é, de emissora de rádio, né? Muito obrigado e até uma próxima.